Minha amiga Nancy me deu um grande abraço de boa sorte. Assim que ela saiu do vestiário, uma das dançarinas me disse para tomar cuidado com a Nancy, porque ela gosta de meninas. O que ela quis dizer com isso? Ela foi vista como uma morena no final de semana. Elas estavam se abraçando. Ela adicionou, sem rodeios. Qual é? Eu tinha amizade com a Nancy desde a infância. E eu não ia deixar ninguém espalhar uma fofoca estúpida sobre ela. Eu queria dizer isso, mas já era hora de ir para o palco. E meu parceiro de balé, Ray, estava atrasado. Fiquei nos bastidores e disquei o número dele pela 5ª vez. Vamos lá, atende o telefone. Nossos nomes foram anunciados. Ah não, o que eu devo fazer? Essa é a prova principal, depois de 4 anos de estudo. Eu não podia ir para o palco sozinha. Mas de repente Nancy veio correndo até mim, vestida em trajes masculinos de balé. O que estava acontecendo? Nancy disse que Ray tinha rompido seus ligamentos, mas ela poderia se apresentar no lugar dele, porque Nancy tinha ainda todos os ensaios e sabia dança. Ela colocou seu braço ao meu redor, muito suavemente, eu pensei. E naquele momento, por alguma razão, eu lembrei das palavras ditas no vestiário. Nancy gosta de meninas. Mas isso não poderia ser verdade. Nós fomos para o palco e eu tentei dar o meu melhor. E nós conseguimos! O júri estava maravilhado que o papel do parceiro foi feito por uma menina e nos ofereceu uma vaga no concerto de apresentação. Eu quase desmaiei de felicidade. Afinal, eles que escolhem os dançarinos para o Teatro Nacional. Esse era o meu sonho. Talvez eu pudesse até me tornar uma estrela mundial. O concerto era daqui a 5 dias apenas, mas eu tinha certeza de que nós teríamos tempo para nos preparar. No vestiário, Nancy me abraçou de novo e se ofereceu para me levar para casa, porque já estava escuro lá fora. Isso era estranho. Eu hesitei um pouco, mas ainda assim concordei. Todo o caminho andamos em silêncio por alguma razão, mas quando nós chegamos à minha casa, Nancy de repente pegou minha mão e disse que tinha uma importante pergunta. Ela hesitou por um momento, como se estivesse com vergonha. E então, timidamente perguntou se eu aceitaria viver com ela. Deus! Minha melhor amiga acabou de me convidar para sair. Eu me recusei a acreditar. Estava confusa e murmurei que daria minha resposta depois da nossa apresentação. Afinal, uma recusa bruta poderia machucá-la. Nancy disse que esperaria o tempo que fosse necessário. Então ela se aproximou para me dar um beijo normal na bochecha. Mas eu me afastei e rapidamente fui para dentro de casa. Não consegui pregar o olho a noite toda. Talvez eu tivesse entendido alguma coisa errada. Ela não poderia gostar de garotas. Nós costumávamos falar sobre caras fofos na escola. De novo e de novo eu repassei várias memórias na minha cabeça. Eu costumava passar o tempo todo na casa da Nancy e nós poderíamos ficar horas fazendo o cabelo uma da outra. Nós éramos tão próximas que todos pensavam que éramos irmãs. Talvez Nancy tenha se sentido sozinha depois que seus pais se divorciaram. Por causa dos ensaios, nós ficamos menos tempo juntas. Eu vou consertar isso tendo um dia de meninas de verdade, exatamente como antes. Eu peguei Nancy pela manhã para levar ela ao centro de estética. Ela ficou muito contente e disse que ela ficaria feliz de passar o dia juntas. No salão, Nancy imediatamente sugeriu para fazermos uma massagem para casais. Parecia que ela realmente estava dando em cima de mim. Ai, eu não estava pronta para isso. Para sair dessa situação, eu disse para ela que queria ir para o spa primeiro, e Nancy poderia fazer alguns cachos maravilhosos por enquanto. Nancy ficou surpresa, mas foi para a cadeira de cabeleireiro. Enquanto isso, eu coloquei meu pé na banheira com peixes e olhei para a banca de joias. Que grampo de esmeralda legal! A voz de Nancy me trouxe de volta à realidade. Eu não pude acreditar nos meus olhos. Ao invés de cachear o cabelo, ela cortou para parecer um menino. O quê? Mas Nancy estava muito satisfeita. Disse que agora poderia ser ainda mais capaz de interpretar o meu parceiro. Na dança, ela adicionou apressadamente. Ela quis parecer um menino para me agradar? Não, isso era tão estúpido. Menti sobre estar precisando ir para casa e sair. No caminho, recebi uma mensagem do meu amigo Mike. Ele me convidou para uma festa na piscina. Eu ia dizer que não estava afim. Mas aí estava uma ideia. Provavelmente teria um monte de caras lá fora com os seus tanquinhos sarados. Talvez Nancy gostasse de alguns deles. Talvez Mike. As meninas são loucas por ele. Liguei para Nancy e convidei ela para a festa. Mas ela disse que tinha outros planos. Eu deixei escapar que todos estariam usando trajes de banho. Até você? Ela perguntou do nada. Sim. Nancy imediatamente concordou. Ela queria me ver em um biquíni? Mas ela tinha me visto na praia umas 100 vezes.
E se ela começou a se interessar por garotas recentemente? Então isso ainda pode ser consertado. Assim que nós chegamos, apresentei a Nancy para o Mike. Eu disse pra ela que cara legal ele era e que ele uma vez me protegeu de alguns caras idiotas que queriam pegar meu celular. Mas hoje a conversa com o Mike não foi bem. Por algum motivo, ele estava envergonhado e não deu atenção pra Nancy. Mas então eu percebi que o Mike estava parado na borda da piscina. Eu pensei em algo. Agora você terá que se comunicar. Eu meio que acidentalmente esbarrei na Nancy e ela e o Mike caíram com tudo dentro da água. Os convidados gritaram e por algum motivo a Nancy fingiu estar se afogando. Isso era tão ridículo. E enquanto o Mike estava se batendo desajeitadamente, uma garota na beira da piscina ajudou a Nancy a sair. Logo elas estavam conversando agradavelmente nas espreguiçadeiras. Nancy até abraçou sua amiga. Eu não podia acreditar nos meus olhos. Aparentemente Nancy realmente gostava de garotas. E isso era sério. Confusa, eu dirigi para casa. Nancy tinha sido minha amiga durante todos esses anos porque ela realmente gostava de mim? Eu não podia acreditar. Eu não tinha percebido isso por tantos anos. Fiquei chateada. Eu não queria ver mais a Nancy. Mas eu estava a apenas um dia do show. Eu não tinha escolha. Então, na manhã seguinte, eu fiz as malas e fui para o ensaio. Durante o ensaio, eu quase me encolhia toda vez que Nancy me tocava. Eu estava tão obcecada nisso que eu perdi meu equilíbrio durante o próximo movimento e ambas caímos no chão. No vestiário, Nancy disse que ela entendia que eu estava muito nervosa para a apresentação. Então ela decidiu que queria me animar. E ela sacou o grampo de esmeralda. O mesmo que eu vi quando eu estava no centro de estética. Acontece que Nancy percebeu isso. E eu me perguntei quantos caras eram tão atenciosos comigo. Eu tive um pensamento louco na minha cabeça. E se nós realmente formássemos um casal? Afinal, muitos relacionamentos começam com uma amizade. À noite, eu decidi pegar a Nancy para uma caminhada no parque para uma experiência. Ela imediatamente aceitou. Bom, o que eu estou fazendo? Nancy brilhava de alegria. Ela comprou meu cookie favorito. Isso era muito legal. Mas eu ainda não podia relaxar. Então Nancy me perguntou se eu tinha pensado sobre o assunto. Eu hesitei, mas então alguém correu na nossa direção. Mike? Eu não tinha visto ele desde a festa, e eu certamente não esperava vê-lo aqui. Ele estava agitado e disse que tinha perdido seu cachorrinho. Nós imediatamente concordamos em ajudar na procura. Nós decidimos nos separar, mas Mike me pediu para ir com ele porque ele estava naquele parque pela primeira vez. Nancy foi por outro caminho, e depois de 15 minutos, ela me mandou uma mensagem que precisava ir para casa urgentemente. Ela deve ter ficado chateada que o Mike arruinou o nosso encontro. Eu não soube o que fazer. Mike percebeu isso e tentou me animar de todas as formas possíveis, me perguntando tudo sobre o balé. Ele disse que esteve na minha apresentação uma vez e ele gostou muito dela. E então ele acrescentou que entendia como os ensaios podiam ser cansativos, porque ele mesmo estava engajado na natação. E eu não acho que ele me entenda tão bem. Nós fomos por todo o parque, mas o cachorrinho não estava em nenhum lugar. Isso era só uma desculpa para estar sozinho comigo. Porque antes só nos vimos nas festas. Mas depois do encontro na piscina, ele percebeu que queria conversar comigo mais intimamente. Que droga é essa? Mas eu gostava da atenção do Mike. Com vergonha, Mike me convidou para um encontro amanhã, depois do show. Eu estava confusa e deixei escapar que nós deveríamos conversar depois da apresentação. Mas Deus, é quando eu tinha que dar uma resposta para Nancy. Eu simplesmente não sabia o que fazer, como se eu estivesse dividida. Nancy sempre foi tão fofa comigo, mas Mike era tão confiante e determinado. Eu estava totalmente confusa. Eu menti pro Mike, dizendo que eu tinha lembrado de alguma coisa importante e corri para casa. Não pude dormir a noite toda, eu tinha que escolher entre Nancy e Mike. Por causa desses pensamentos, até a apresentação ficou em segundo plano. Mas quando eu fui para o vestiário de manhã, Nancy não estava lá. Como se ela tivesse ficado realmente ofendida. Ela não atendeu o telefone. Eu não tinha um parceiro de novo. Nossos nomes foram anunciados. Isso era definitivamente um fracasso. De repente, Nancy veio correndo para mim. Sem fôlego, ela se desculpou pelo atraso e corremos para o palco. Apesar de estar me preparando para o pior, em cima do palco nós éramos como uma só pessoa. Não pude acreditar até o último instante que nós tínhamos conseguido.
Já estávamos nos agradecimentos quando de repente o júri me ofereceu um papel na produção. Eu tinha sonhado com isso por anos, mas agora eu não me sentia feliz. Assim que nós fomos para os bastidores, Nancy me parabenizou pelo papel e então perguntou se eu tinha pensado sobre sua oferta. Eu pensei, Nancy, eu quero dizer que eu não tive tempo de terminar. Alguém me chamou. Era o Mike com um buquê de flores. E ele estava vindo pra cá. Era hora de decidir. Para ser honesta, depois da caminhada de ontem, eu percebi que eu realmente gostava do Mike. Eu gostaria de namorar com ele muito mais do que com a Nancy. Em lágrimas, eu disse para ela que não poderíamos ser um casal. Nancy perguntou do que eu estava falando. Que você está apaixonada por mim e eu não posso retribuir. Mas Nancy, de repente, gargalhou. Através da risada, disse que eu tinha entendido alguma coisa errada. Mas e o corte de cabelo? E a menina da piscina? Nancy explicou que ela sempre se perguntou se um corte de cabelo curto cairia bem nela, e que a menina ajudou ela a sair da piscina, e que ela estava realmente se afogando, e foi estranho não ter percebido. Então Nancy não estava fingindo. Espere, por que nós tínhamos que morar juntas? E quem era a morena que ela estava abraçando? Nancy não conseguia parar de gargalhar. Ela olhou para fora e gritou por alguém. Um cara com um longo cabelo preto veio até nós. Essa é minha morena, Nancy disse. E adicionou que ele era frequentemente confundido com uma menina. Então Nancy explicou tudo. Ela e seu namorado começaram a se encontrar recentemente e até alugaram um apartamento. Mas eles precisam urgentemente encontrar um vizinho para o segundo quarto. Então ela pensou que eu poderia me mudar com eles. Eu queria afundar no chão de vergonha. Como eu pude imaginar uma coisa dessas? Mike decidiu mudar de assunto e disse que também queria que eu encontrasse alguém. Ele comprou um cachorrinho ontem e agora poderíamos caminhar no parque todo dia. Eu concordei, mas só se nós caminharmos em pares. São aqueles bandidos. Eu não tive tempo de terminar, já que rapidamente Marta mandou que eu me abaixasse e derrubou a mesa como cobertura. Então eu me abaixei e, olhando para minha parceira, vi algo que me assustou ainda mais. Que diabos está acontecendo aqui? Como de costume, eu saí da escola, mas não fui direto para casa hoje. Eu também queria ter ido na loja de revistas de quadrinhos. Talvez uma edição limitada de One Piece finalmente pudesse ter aparecido por lá. Eu tenho esperado tanto por isso. Aos 17 anos, eu dedicava todo o meu tempo livre para quadrinhos e anime. Pelo menos havia algo bom na vida. Mas outra decepção me esperava na loja. O mangá não tinha chegado ainda. E os vendedores tampouco sabiam quando isso aconteceria. Chateada, eu nem percebi que havia pegado um outro caminho. Eu estava caminhando devagar, mas então ouvi o som agudo de freios logo ao dobrar a esquina. Algo balançou dentro de mim. Assustada, na ponta dos pés, eu cheguei um pouco mais perto e tive cuidado por um motivo. Segurando a respiração, eu olhei como um cara estranho, com uma tatuagem grande de cobra, saiu do carro e jogou para fora uma bolsa preta enorme. O formato da bolsa parecia um corpo humano. Vendo isso, deixei escapar algo como um gemido ou um grito, e o cara se virou na minha direção. Ele chamou os seus homens e eles vieram direto na minha direção. Eu corri atravessando os quintais com todas as minhas forças. Meu Deus, como é bom conhecer essa área. Eu podia escutar a respiração pesada daquele homem atrás de mim. Droga, era o fim da linha. Minhas forças estavam acabando. Mas de repente eu parei e escutei, mas acho que havia conseguido me afastar. Todos os meus pensamentos haviam se transformado numa daquelas bolas de alívio do estresse. Com as pernas bambas, segui para casa pelos quintais. Levei alguns minutos para me convencer a ir até a porta da frente. Agora eu sentia medo de cada carro que passava. Finalmente eu me tranquei no meu quarto. Espero que os bandidos não tenham tido tempo de me ver no escuro. Como sempre, meus pais estavam no trabalho até tarde, mas alguma coisa me dizia para não contar a ninguém sobre o que aconteceu. Caso contrário, poderia ser pior. Com esses pensamentos, adormeci num sono ansioso. No outro dia, foi difícil para mim me forçar a sair. Só de pensar na noite anterior, meu corpo todo estremeceu. Mas então eu me enrolei num lenço enorme e, mesmo com tudo isso, me superei. Logo já me senti um pouco mais calmo. Pensei que se eles realmente estivessem procurando por mim, eles já teriam me achado. Em uma noite, depois da escola, eu decidi ir parar na loja de quadrinhos de novo. Eu ainda tinha esperanças de conseguir aquele volume de edição limitada.
Assim que eu entrei na loja, imediatamente corri para a prateleira exata e não pude acreditar no que os meus olhos viam. Ali estava, a única edição. Eu estava prestes a pegar a edição quando uma outra pessoa atravessou a mão no caminho e me atrapalhou. Que saco! Virei minha cabeça bruscamente e fiz contato visual com 2 olhos amarelos, brilhantes como de uma coruja. A menina em minha frente também congelou e olhou para mim perplexa. Timidamente, resmunguei um pedido de desculpas e disse que ela podia pegar, mas a menina também decidiu ceder para mim. Houve uma pausa estranha, mas a menina se reorientou primeiro. Ela disse que eu poderia aceitar, mas em troca por algo igualmente valioso. Desconfiei, mas a estranha charmosa apenas sorriu maliciosamente e deixou escapar seu número. Não conseguia acreditar que isso realmente estava acontecendo. Antes era sempre difícil para mim fazer novos conhecidos e ela mesma tomou a iniciativa. Meio hesitante, dei meu número para ela. Durante todo o tempo a menina me olhava astutamente. Ela me conquistou com aqueles olhos incríveis dela. A propósito, meu nome é Marta. Vejo você de novo, disse ela e imediatamente saiu da loja. Eu fiquei para trás, parada no caixa, com aquela edição tão desejada em minhas mãos. Mas eu já nem pensava mais sobre isso naquele momento. Logo em seguida, já estava sentada perto da janela do meu quarto, folheando um gibi novo, quando, de repente, eu vi um carro entrar no quintal da nossa casa. Que estranho, eu nunca vi esse carro por aqui. Imediatamente, senti um suor frio tomando conta de mim. E se fossem aqueles bandidos? Com o coração apertado, observei a porta do motorista se abrindo. E então ela saiu do carro. Marta? Sério? Vamos nos ver novamente tão cedo assim? Mas como é que ela me achou? Marta, sorrindo, olhou direto para a minha janela e acenou para eu sair. Ela estava segurando um pacote impressionante nas mãos. Isso me deixou ainda mais perturbada com a situação. Mas, de qualquer maneira, obedientemente eu desci. Isso é para você, disse ela, cuidadosamente entregando para mim o pacote. Sem entender nada, eu desembrulhei. Eram vários dos meus mangás favoritos, e cada um deles assinados pelo autor. Uau! Onde você conseguiu isso? Eu achei que você precisava mais deles. Foi tudo que Marta respondeu. Alguns dias depois, Marta e eu estávamos mantendo contato direto. Escrevendo para mim, ela sempre me desejava bom dia e perguntava como estavam indo as coisas. Eu estava tão feliz, mas não conseguia entender por que uma menina tão legal como Marta estava conversando comigo. Droga, eu nunca me senti desse jeito por ninguém antes. Marta era tão perfeita? Uma noite eu estava voltando da escola para casa e ainda pensando sobre nossa comunicação, quando de repente uma mensagem nova apareceu na tela do celular. Eva, você quer sair comigo? Por um segundo eu congelei. Marta realmente queria ser minha namorada? Pra ser honesta, era o que eu queria, mas eu tinha medo até de falar sobre isso. Então Marta, como sempre, tomou conta da situação. Eu imediatamente liguei para ela de volta e aceitei. E agora estávamos sentadas em um restaurante. Eu nunca tinha estado em lugares como esse. Um ambiente tão caro e garçons sofisticados traziam petiscos deliciosos para os clientes. Apesar de todo o encanto, percebi que Marta periodicamente olhava com atenção para algo no celular. Ei, você vai conversar com outra pessoa no seu próprio encontro? Várias pessoas entraram no restaurante e rapidamente elas correram os olhos pelo corredor e vieram em nossa direção. São aqueles bandidos! Eu não tive tempo de terminar, já que rapidamente Marta mandou que eu me abaixasse e derrubou a mesa como cobertura. Então eu me abaixei e, olhando para minha parceira, vi algo que me assustou ainda mais. Por baixo da saia de Marta, em algumas alças, haviam muitos equipamentos estranhos. Equipamentos de proteção e um monte de outras coisas incompreensíveis de espionagem. Quem é ela? Marta lidou com todas essas coisas com tanta habilidade que não pude deixar de pensar. Talvez ela mesma fosse uma bandida? Isso explicava de onde ela tirava tanto dinheiro. Em uma fração de segundos, uma série de tiros começou. E então eu gritei, mas Marta, com firmeza, repeliu os bandidos. Corra! Ela ordenou, e rapidamente agarrou a minha mão e me arrastou para a saída dos fundos.
Nós estávamos sentadas em algum parque, ambas com a respiração pesada. Marta suspirou e, de um jeito relutante, começou a contar. Então, fiquei sabendo por ela que existia uma organização secreta de espionagem, M19, na qual a menina era uma agente especial profissional e que eles estavam investigando um caso envolvendo uma gangue de criminosos há um bom tempo, mas não conseguiram nem encontrar os traços deles. Eles viram pelas câmeras como eu me tornei uma testemunha ao me deparar com os bandidos na rua, e a partir daí me meteram em um problema muito sério. Prevendo que algo estava errado, a M19 enviou Marta como uma guarda-costas e também para que ela descobrisse todos os detalhes comigo. Eu fiquei em choque. Ressentimento e choque se misturavam dentro de mim. Eu não conseguia acreditar nisso. Eu achei que tínhamos uma afeição mútua. Eu até mesmo queria dizer que amava ela, e acabou que tudo era uma farsa. Marta só estava desempenhando um papel, fazendo o trabalho dela. Um nó subiu na minha garganta e as lágrimas transbordaram em meus olhos. Eu queria que aquele cara com a tatuagem de cobra tivesse me pego. Eu acreditei em você. Eu estava histérica, mas Marta congelou e, ansiosa, perguntou: com a cobra? Eva, você acabou de ajudar muito na investigação. Esse cara, aparentemente, é o líder do grupo Ronin. Obrigada por tudo. Foi a única coisa que Marta respondeu. É só isso. E quanto a mim e você? Você só se importa com essas coisas da agência. E eu só sou um brinquedo. Provavelmente nem mesmo o primeiro. Marta parecia querer dizer mais alguma coisa para mim, mas era demais. Engolindo as lágrimas, rapidamente fui para casa. Como eu iria confiar em alguém depois disso? As semanas seguintes foram péssimas. Eu não conseguia parar de pensar na Marta. Eu tentei me distrair com gibis, mas isso só piorou. Depois de tudo, eles tinham sido presentes dela. No sábado pela manhã, eu estava tomando café e liguei a TV só para deixar tocando no fundo. Mas foi aí que eu escutei um nome familiar. Me virei e vi uma série de notícias que dizia que o grupo Ronin havia sido detido durante uma operação perigosa. Eles receberiam a punição apropriada. Depois disso, um locutor apareceu na tela e, em nome da M19, relatou que uma brava e corajosa menina, Eva Phillips, havia prestado uma grande ajuda na investigação. Meu Deus, sou eu! Meus lábios se desenharam em um sorriso e, nossa, eles não se esqueceram de mim. Naquele momento, o telefone em cima da mesa vibrou. Vá para o quintal, apareceu na tela. Eu rapidamente olhei pela janela e vi Marta. Ela ficou parada ali, sorrindo, culpada e acenando com a mão, segurando uma pilha enorme de gibis na outra mão. Acho que perdoei ela no momento que a vi. Desci correndo. Você leu a última edição? Perguntou Marta timidamente, abraçando-me com força. Vamos ler juntas? Eu confirmei, balançando a cabeça e sorrindo. Você gostou desse vídeo? Então se inscreve e deixe um curtir. Apoie o nosso canal. Obrigada! Disse com... Oi, meu nome é Polly, tenho 17 anos. Você já ouviu aquela frase clichê de que os opostos se atraem? Você já esteve em um relacionamento que seu parceiro é completamente oposto? Assista até o fim e descubra como o meu completo oposto, a maior babaca da escola, se apaixonou por mim e como isso acabou para nós duas. Minha história começou muito mais banal. Tinha acabado de trocar de escola. A minha antiga fechou antes de eu chegar ao último ano. As histórias podres atrás da porta da diretoria. Minha mãe era obcecada por deixar minha vida perfeita. Então ela escolheu outra escola, a melhor escola da cidade, e me botou lá sem nem perguntar se eu queria. Mas eu já tô acostumada, né? A escola era realmente boa. Tinham professores maravilhosos e as matérias opcionais eram fantásticas. Mas eu não me encaixei. Não, eu sou uma garota normal, esse não era o problema. Era que a turma inteira e alguns professores eram mantidos na rédea curta por causa de uma garota. Eu tentei uma vez me encaixar com ela, mas eu era sempre empurrada para a mesa vazia no canto, então parei de tentar. Por que perder tempo? Eu estava feliz de estar sozinha, apesar da preocupação da minha mãe. Eu gosto de ver as pessoas de longe, mas eu não gosto de ser o centro da atenção. Eu rapidamente percebi que as coisas por aqui eram igual na prisão. Sua escola tem sua própria casta, com perdedores no fim
e os reis da escola no topo. Aqui era assim, mas muito pior. Eu deixei claro para a imbecil que eu não ia fazer parte da hierarquia de minions dela. Eu vim para aprender e não para dançar no ritmo de outra pessoa. Hope aceitou meu ponto de vista e começou a tentar bagunçar minha vida. Tão intensamente que ela parecia que tinha parado de crescer no jardim de infância. Várias vezes encheram minha mochila com slime que tinham sido jogados na gordura e depois no chão. Tinham várias coisas grudadas. Furaram meu maiô na piscina, eu regularmente achava notas fofas com Olá da Hope nas minhas costas com clipes de papel. Mas eu ficava impressionada, mais impressionada do que com raiva dessas coisas. Isso e, por exemplo, trocar meus livros por quadrinhos de zumbis ou pregar meus sapatos no chão. Era um lembrete criativo do meu lugar nessa alcateia. Ah, você não sabia? Adolescentes só andam em bando. E Hope era a alfa do mal. Eles perdoavam ela por tudo. Eu nunca conheci alguém que estudava tão mal. Essa doida não colocava nem 2 palavras juntas na sala. Mas ela xingava com maestria. Ela defendia com sucesso a honra da escola em todas as competições esportivas. De ginástica, e correr, e luta livre. A escola era obcecada pela reputação que isso trazia, então protegiam Hope mais do que ninguém. E perdoavam por infernizar a vida dos outros alunos. Mas, à medida que as últimas provas chegavam, mais nervosa a Bully ficava. Era claro para mim, para ela e para todos que, no geral, ela não conseguiria passar nas provas nem com a nota mínima. Especialmente com as câmeras e os monitores. Eu passava meu tempo livre estudando, e peguei Hope me encarando algumas vezes. Na época, eu só achei que ela estava com inveja das minhas notas. Fui deixada sozinha, e pararam de estragar minhas coisas. Começaram a deixar notas estranhas sobre as longas encaradas, fazer piadas, me dar doces ou cartões pequenos que eu comecei a achar em todo lugar. Se eu fosse mais esperta, eu ia saber que isso não é um novo tipo de bullying. Mas foi o que pareceu na época. Eu era besta, eu sei. Eu não tava afim. Eu estava estudando de verdade pelo meu diploma. Eu não tinha tempo de ficar olhando Hope, que estava enlouquecendo. Os professores começaram a pressioná-la, as provas cada vez mais próximas e a maior encrenca da escola não podia ser salva nem pelas conquistas e performances atléticas dela. Eu me surpreendi quando fomos chamadas para coordenação. Talvez pelo xingo que a Hope deu no professor de matemática e quando eu protegi o professor, ela gritou comigo também. Nós ficamos um bom tempo na sala de espera e tudo foi resolvido da forma mais óbvia. Sr. Nix estava pessoalmente interessado em fazer todos os alunos passarem nas provas, e a pior aluna também. Então eu fui pareada com Satanás. Para ser mais honesta, eu nem me choquei. Eu tentei recusar honestamente, mas Sr. Nix ameaçou dizendo que algumas das minhas notas não seriam ao meu favor no diploma. Mas Hope estava se deliciando, o que eu não tinha esperado. O primeiro dia foi estressante. No segundo, achei uma caixa de bombons na mochila. E no terceiro, a primeira coisa que Hope fez foi me prensar na parede e perguntar se eu diria sim. Dizer sim pro quê? E então percebi. Provocações, puxões de cabelo, presentes, longas encaradas e agora estudando juntas? Hope se apaixonou como uma adolescente normal e agora ela estava esperando minha resposta. O que você faria em meu lugar? Eu cochichei que eu precisava de tempo. Pela primeira vez, e acho que pela primeira vez na vida dela, Hope mostrou uma cara de empatia e prometeu não perguntar de novo até eu tomar minha decisão. E agora, todo dia depois da escola, eu tinha que ficar numa sala vazia com Hope, aproveitando a terrível e imbecil personalidade dela. Para minha surpresa, as aulas eram fáceis, então por que as notas ruins da minha bully apaixonada? Bem, o segredo se manteve por pouco tempo. Quando fomos de matemática e ciências para literatura, eu pedi para que ela lesse um poema e analisaríamos juntas. Hope perdeu instantaneamente toda a confiança e começou a ler. Ela lia claramente, mas metade das palavras foram trocadas e as letras engolidas. Você entende o que é isso?
todos esses anos, a Bully sofreu com dislexia e não conseguia ler direito. Então ela fingiu que estudar não era para ela. Quando mencionei, Hope agiu hostilmente, mas eu deixei claro que eu não ia fazer bullying com ninguém por causa de uma condição. Ela relutou para confiar em mim. Em geral, sozinhas, ela era bem mais doce e agradável. E até amigável. Acabou que ela conseguia ser muito sarcástica, mas também conseguia manter a conversa em qualquer tópico. Entretanto, nosso segredo, nossa confissão não dita, estava ali pairando, complicando a comunicação. Eu não conseguia decidir e dar uma resposta firme a Hope. Não, eu estava tentando mostrar a ela que talvez ela pudesse estar errada sobre os sentimentos dela por mim. Mas eu não acho que bullies apaixonados são compreensivos. Mas, em um ponto, a situação agravou. Eu fui atacada por bullies de verdade. Não crianças de escola com slime. Por verdadeiros trombadinhos. Eu não sabia o que ia acontecer comigo. Mas Hope, meu anjo guardião que buscava seu objeto de adoração, estava perto. O que uma garota mal-humorada poderia fazer contra 3 adultos? Um monte de coisas. Ela gritou, xingou, balançou os punhos e se jogou neles. Claro, ela foi derrubada e apanhou deles. Eu estava com medo de que ela fosse espancada até a morte. Mas o medo foi mais fraco do que o senso comum. Liguei para a ambulância e quando ouviram a sirene, os idiotas correram. E Hope até tentou se levantar. A ambulância levou ela para o hospital e eu tive que ir para casa com nada. Mas no outro dia, eu estava na casa dela. Ela foi levada pelos seus pais, pelos machucados não terem sido muito graves. Acabou que Hope, como uma típica bully apaixonada, me seguia todo dia para casa. Por isso ela estava lá na hora certa. Mas ela entrou numa briga por mim. Ela quase teve uma concussão por mim. Enquanto ela se recuperava, eu estava lá o tempo todo. E eu juro que falamos sobre tudo no mundo, exceto, é claro, provas. Hope conseguiu se recuperar a tempo para ir na primeira prova. Durante esse tempo, sentada na cama dela, eu finalmente entendi os meus sentimentos por ela. Simpatia, gratidão, arrependimento, tudo isso em uma dolorida bolha de ternura amorosa. Fomos para a primeira prova juntas, segurando as mãos e sentando em mesas vizinhas. Era difícil focar porque eu sabia que depois dessa tortura toda eu ia ter um encontro e beijar ela. Você gostou da minha história com a Hope? Foi bem legal. Poderia ser o novo filme da Bela e a Fera, né? E é assim que os opostos se atraem. Você tem alguma história assim? Nos conte nos comentários. E não esquece de dar like e se inscrever no canal para não perder nadinha. Tchau! Eu sugeri à minha amiga do colégio Beth que a gente testasse a fidelidade dos nossos namorados e os trocasse secretamente por alguns dias. Ela disse sim. A Beth e eu não nos víamos desde o colegial e por acaso nos encontramos em um hotel nas férias. Ela tinha um novo namorado, Michael. Alto, bombado, um verdadeiro macho alfa. A Beth reclamava que as garotas sempre o perseguiam e tinha muito medo de que o Michael a atraísse um dia e a deixasse. Eu pensei sobre isso e imediatamente sugeri. É fácil de verificar. Me deixa seduzir o Michael e você tenta seduzir meu fofo Larry. Vamos testar a fidelidade dos nossos caras. Na verdade, eu não ia testar ninguém. Hoje eu finalmente me vingaria da Beth e tiraria dela seu machão, Michael. E ela perceberia o quão nojenta ela era comigo na escola. Eu não tinha esquecido dessa mágoa até hoje. No colégio, a Beth e eu éramos amigas íntimas. Sempre fui uma garota tímida, mas tive a sorte de namorar um menino bonitinho da escola. E a Beth o roubou logo antes da formatura e partiu meu coração pra sempre. A Beth deve ter esquecido como ela era má comigo, mas eu me lembrava de tudo. Muitas vezes pensei em me vingar, mas não esperava que eu fosse realmente capaz de fazer isso. A Beth gostou muito da minha ideia de troca de namorados e combinamos de nos encontrar para jantar em casal e nos conhecer. Quando subi para o meu quarto, eu estava explodindo de alegria. Meu querido Larry estava esperando por mim no meu quarto. Ele disse que sentiu muito a minha falta. Era uma coisa boa ele ser tão leal e ele estava perdidamente apaixonado por mim. Larry, você não vai acreditar. Eu encontrei uma amiga da escola. Queremos jantar hoje à noite, disse logo de cara. O Larry ficou encantado. Ele estava curioso para saber como eu era na escola.
Naquela noite, encontramos a Beth e o Michael no restaurante. Durante o jantar, a Beth e eu conversamos sobre nossos anos de ensino médio e compartilhamos nossas experiências de crescimento. Era como se nossos papéis estivessem invertidos. E agora ela era uma garota tímida ao lado do seu machão e eu era uma beldade confiante. Mas era hora de começar o plano. Tinha um anúncio na mesa que dizia que haveria uma aula de salsa grátis no hotel amanhã à noite. Excelente! Isso serve! Eu imediatamente disse que há muito sonhava em aprender a dançar e realmente queria ir para esta aula, mas infelizmente o meu Larry odiava dançar e pisquei astutamente para a Beth. Ela jogou junto comigo. Michael, você adora dançar! Saia com a Hannah! Era engraçado. A Beth confiava tanto em mim, uma idiota ingênua. Michael ficou feliz em aceitar meu convite, mas o Larry abaixou a cabeça imediatamente. Ei, baby, você se importa? Ele disse que queria assistir ao pôr do sol juntos. Bem, querido, ao pôr do sol todos os dias e a aula de dança é só amanhã. Além disso, você pode assistir ao pôr do sol com a Beth. O Larry concordou relutantemente. Tudo correu conforme planejado. Eu desejei que o amanhã chegasse logo. Eu não teria nenhum problema em roubar o Michael da Beth. Deixa que ela saiba o quanto me machucou quando ela tirou meu amor. Passei o dia seguinte ansiosa por isso. Salsa é uma dança de paixão e eu tinha que atingir o Michael no ponto. Coloquei o vestido mais revelador e corri para o encontro. O Mike estava esperando por mim no corredor e ele estava bem vestido. Não estava surpresa pela Beth estar tão insegura sobre ele. Fomos para a pista de dança, a música começou a tocar e começamos a agitar. Eu me contorci em torno dele por 1 hora, mas o Michael só estava interessado em dançar e ficava dizendo que a salsa era demais. Droga, essa aula estava prestes a terminar e eu não estava fazendo nenhum progresso. Eu precisava fazer algo com urgência. Então eu tive uma ideia brilhante. 5 minutos antes do final da aula, fingi torcer o tornozelo e cair. O Michael imediatamente me pegou em seus braços. Como não consegui seduzi-lo, pelo menos tirarei uma foto. Eu tinha esperança que isso irritasse a Beth. Eu imediatamente peguei meu telefone para me fotografar no abraço gentil do Michael. Mas então, eu vi a Beth. Eles já voltaram da caminhada? Eu imediatamente agarrei o Michael e tentei beijá-lo. Olha, Beth, que namorado leal você tem. Mas o Michael correu imediatamente para Beth, me deixando sozinha. Antes que o Michael pudesse falar com ela, disse que as meninas precisavam fofocar e mandei o Michael para o seu quarto. Beth e eu nos sentamos em um café e eu decidi agradar ela primeiro. Eu disse a ela que o Michael era fiel. A Beth começou a sorrir, mas eu continuei imediatamente. Mas quando o Michael me segurou em seus braços, ele olhou para mim estranhamente, como se quisesse me beijar. Então eu acho que devemos verificar novamente, disse para a Beth. A Beth ficou chateada, mas então ela concordou. Ela desejava que eu estivesse apenas imaginando, mas ela tinha que ter certeza absoluta. Então meu Larry apareceu com os coquetéis e ele me convidou para jantar essa noite. Mas eu tinha um plano completamente diferente para a noite. Eu disse a ele que torcia o tornozelo e só queria sentar em um banco à beira-mar. Mas você pode jantar com a Beth, ela definitivamente não vai se importar. O Larry não se importou, então ele e a Beth saíram para o jantar. Liguei imediatamente para o Michael. Venha para a praia em 10 minutos, quero dar um passeio, mas meu Larry não está aqui agora e andar sozinha no escuro é tão assustador e minha perna dói. E também acrescentei brevemente que avisei a Beth. Ela não se importou. Michael pensou sobre isso, mas então disse que ajudaria. Uau! Desta vez, estava determinada a terminar o que comecei. Caminhamos descalços pela praia por um longo tempo. A água estava morna e música tocava em algum lugar ao longe, muito romântico. Só mais um pouco e você será meu, Michael. Sentamos em uma espreguiçadeira à beira-mar e de repente estávamos tão perto. Esse era o momento perfeito. Talvez ele gostasse de mim, afinal. Imediatamente me aproximei do Michael para beijar ele. Mas então percebi que a Beth e o Larry estavam sentados na varanda, não muito longe de nós. E o Larry colocou o braço em volta da cintura da Beth. O que é isso? Michael, eu estou com tanto frio. Você pode me pegar um cobertor no meu quarto? Tem um longo caminho a percorrer mancando. Assim que o Michael saiu, corri para o doce casal. Eu estava furiosa. A Beth estava roubando meu namorado de novo. A Beth disse que estava feliz por minha perna estar boa, mas eu imediatamente ataquei a fedorenta. O que você está fazendo? Larry tentou me acalmar, mas não dei ouvidos a ele. Essa garota manipuladora fez meu Larry abraçá-la. Tudo de novo, como na escola. Eu não aguentei fugir. O Larry correu atrás de mim, mas gritei para todos me deixarem em paz. Vaguei sozinha pela praia até meia-noite e me acalmei um pouco. Já estava frio e resolvi voltar para o quarto. O Larry devia estar preocupado comigo. Mas então eu o vi no corredor. Comecei a chamar o Larry, mas de repente ele chegou no quarto da Beth. O que ele deixou lá? Antes de bater, ele olhou em volta furtivamente e quase me viu.
Inferno! Eu me escondi na quina bem a tempo. A Beth abriu a porta e ele imediatamente a convidou para dar um passeio. O quê? A Beth alegremente o lembrou de que ele na verdade tinha uma namorada, mas o Larry a beijou de repente. O nó subiu na minha garganta e ele jurou amor por mim ontem. Meu sangue ferveu. Corri para eles e afastei o Larry. A Beth deu desculpas dizendo que o Larry deu em cima dela, mas isso era mentira. Ela roubou meu namorado de novo. Naquele momento, Michael chegou e eu o beijei sem pensar. Bem na frente da Beth e do Larry. E lá vamos nós, amiga. A Beth me empurrou e começou a gritar que eu era muito melhor na escola e agora era uma canalha tóxica. Mas você não mudou nada. Eu soltei, você roubou meu primeiro amor e agora está fazendo a mesma coisa. Me levantei e imediatamente fui para a saída. Enxugando minhas lágrimas, corri para o quarto. Eu precisava arrumar minhas coisas imediatamente. Larry me seguiu e tentou me consolar. Sim, ele percebeu que se apaixonou pela Beth. E daí? Ninguém manda no coração. Mas eu não queria ouvir nada. Larry acabou tudo entre nós. Eu rapidamente fechei o zíper da minha mala e corri para fora do quarto. Na recepção, alguém agarrou meu braço. Larry, eu já te disse tudo, não me toque. Eu me virei e vi o Michael. Eu me senti tão mal por arrastá-lo para isso e eu estava prestes a me desculpar. Mas então o Michael me interrompeu e disse que queria ir embora comigo. Ele se cansou dos filmes da Beth e terminou com ela. Mas eu era muito corajosa e ele gostou de mim logo de cara. Não, Michael, do que você está falando? Eu não vou sair com você, mesmo achando que você não seja um cara mau. Estranhamente, o Michael aceitou minhas palavras com calma. Ele estava prestes a sair quando se virou e disse que eu precisava saber de uma coisa. A Beth não roubou meu namorado na escola. Acontece que o meu namorado do colégio a seguia e a Beth não sabia como dispensá-lo. Mas por que eu deveria acreditar nas palavras do Michael, um homem que eu conhecia há 2 dias? O Michael apenas sorriu e disse que todos esses anos a Beth ficou preocupada e achava que eu tinha arruinado nossa amizade. E esperava que eu voltasse e me desculpasse. Com isso, o Michael foi embora. Eu me perguntei se ele estava falando a verdade. Talvez realmente não fosse culpa da Beth e eu estivesse errada todos esses anos. Ah, meu Deus, enquanto eu planejava minha vingança, ela sentiu minha falta. Eu precisava encontrar a Beth. Corri para o quarto dela, mas estava vazio. Droga! Procurei por ela por todo o hotel, mas ela não estava em lugar nenhum. Para onde ela foi? Então eu notei ela sentada sozinha no bar. Eu corri para ela. Beth, sinto muito, fui um idiota. A mágoa e a ideia da vingança estavam tão profundamente arraigadas no meu coração que eu perdi completamente a cabeça. Nem pensei no sofrimento que eu poderia causar com minhas ações. A Beth ficou em silêncio e achei que ela nunca me perdoaria. Mas de repente ela disse que entendia tudo e, para ser sincera, ela também sentiu minha falta durante todos esses anos. Ficamos sentadas no bar até de manhã, conversando e relembrando o passado. Como éramos estúpidas. A Beth e eu ficamos no hotel por mais algumas semanas para nos libertarmos completamente, sem todos esses caras, escândalos e intrigas. Logo Larry voou para casa e o Michael não se preocupou muito com o rompimento com a Beth e encontrou uma nova namorada. Nós nos vimos no bar algumas vezes. Mas o que isso importa agora? Tudo o que importava para nós era que eu e a Beth estávamos finalmente reconciliadas. Como eu senti falta dela. Sejam quais forem os namorados legais que tivermos no futuro, agora nunca mais vamos brigar por eles. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Minha irmã e eu apagamos as velas do bolo juntas, e nossos pais imediatamente correram para parabenizar ela, me ignorando completamente. Eu estava acostumada com isso e tudo o que queria fazer era sair daqui. Mas isso era impossível, porque éramos gêmeas siamesas. Passei todos os meus 18 anos grudada na Lucy. Nunca gostei disso. Eu sonhava em viajar, ir a shows de rock e festas. Mas minha boa irmã era contra isso. Ela adorava bordar, desenhar e outras coisas tediosas, chatice. Eu esperava que um dia nos separássemos e eu deixasse minha família. Além disso, a nossa família não gostava particularmente de mim, por causa da minha natureza explosiva, mas eles adoravam a Lucy. Casualmente, apagando as velas do bolo, fiz um pedido. Queria que nos separássemos e que pudesse ir ao redor do mundo. Eu estava cansada de ficar presa com essa nerd. Então o telefone da minha mãe tocou. Por alguma razão, ela imediatamente ficou pálida. Depois de encerrada a conversa, ele olhou para nós e suspirou profundamente. Meninas, vocês vão se separar. Deixar vocês juntas é perigoso para a saúde. Existe o risco de desenvolver uma doença fatal. O quê? Eu acabei de ouvir certo. Eu pulei de alegria. Eu finalmente estaria livre. A Lucy imediatamente começou a reclamar que não queria se separar. Fiquei até com medo de que nossos pais a escutassem. Mas em vez disso, o papai disse que saúde não era uma piada.
E se algo acontecer com a Lucy? Eles não disseram uma palavra sobre mim, mas eu só estava pensando na liberdade. O dia da cirurgia finalmente chegou. A Lucy e eu estávamos sendo transportadas pelo corredor do hospital. Minhas mãos suavam de emoção. Não podia acreditar que acordaria sem minha irmã ao lado. A Lucy, como sempre, estava ranzinza. Os gêmeos siameses sempre precisam estar próximos. Eu podia até ver a lágrima em seus olhos. Pare de choramingar. Na sala de cirurgia, fomos anestesiadas e desmaiei. Acordei no quarto e a Lucy estava deitada na cama ao lado. Estávamos separadas uma da outra. Deus, finalmente! Mas então houve um soluço suave. Lucy estava chorando em seu travesseiro. Deus, que idiota! Ela deveria estar feliz. Eu estava tão ansiosa para poder festejar ao máximo. Eu até planejei dar uma volta por todos os clubes da cidade, encontrar um namorado e finalmente dar a volta ao mundo. Mas quando recebemos alta, Lucy imediatamente perguntou se eu poderia ir à biblioteca com ela. Ah, não, eu tinha outros planos. Eu não ia mais sair com a Lucy, éramos tão diferentes. À noite me maquiei, coloquei um vestido novo e fui ao melhor clube da cidade. Foi a primeira vez que me diverti. A noite foi incrível. Eu gostei de sair e... O quê? Lucy! Minha irmã estava parada ao lado e me observando. O que diabos ela estava fazendo aqui? Ela também se vestia como uma velha. Em um longo vestido cinza e estava horrivelmente maquiada. Ao ver minha irmã, fervi de raiva. Mesmo aqui, ela não me dava paz. Na mesma hora, me virei e pedi mais algumas bebidas no bar. Mas depois de meia hora, minha vista escureceu. Eu nem me lembrava de chegar em casa. Acordei na minha própria cama. Minha cabeça doía terrivelmente. Tentei me lembrar da noite anterior, mas em vão. Droga, eu não devia ter bebido tanto. Então a Lucy entrou timidamente no quarto. Gritei pra ela, o que você quer de novo? Então percebi que ela segurava uma bandeja com água e analgésicos. Peguei o copo e bebi de uma só vez. Depois disse a minha irmã para sair. Eu estava cansada dela. Então meu telefone vibrou. Quem mais poderia ser? Mas uma mensagem de um cara apareceu na tela. Ele escreveu que eu tinha arrasado no clube e não conseguia me esquecer. Então me convidou para sair. Ah, e era outra história. Claro! Na noite seguinte, me sentei em um café com o Harry. Ele parecia um cara legal, também gostava de sair e de punk rock. Até pensei que talvez devêssemos começar a namorar. Mas quando eu estava prestes a mudar de assunto, uma garota invadiu o café. Ela tinha flores nas mãos e caminhava rapidamente em direção à nossa mesa. Eu paralisei. Poderia ser a namorada do Harry. Ele era tão maravilhoso. Mas quando ela abriu a boca... Lucy! Minha irmã, com sua maquiagem estúpida, gritou algo sobre amor e que nosso rompimento foi um erro. Ela me queria de volta. Sobre o que ela estava falando? Eu disse a ela para calar a boca, mas o Harry já estava correndo para fora do café. Eu cerrei meus punhos e olhei para a Lucy. Ela arruinou meu encontro. A Lucy explicou abruptamente que esse cara só queria sexo e ela estava tentando me salvar. Não pude mais conter minhas emoções e, me levantando abruptamente da mesa, gritei que ela já havia me enchido. Após a cirurgia, ela não me deixou sozinha por 1 minuto. Isso era insuportável. A Lucy tentou dizer algo, mas eu rebati. Me deixe em paz. E saí rapidamente do café. Quando cheguei em casa, imediatamente abri meu laptop. Eu estava tão farta da Lucy que não aguentava mais. Eu precisava encontrar passagens para qualquer país e dar a volta ao mundo. Viajar era caro. Onde eu poderia conseguir o dinheiro? Antes que eu pudesse pensar sobre isso, a Lucy entrou com tudo no quarto. Ela começou a dizer algo sobre o jantar, mas parou. Ela viu que eu estava procurando passeios pelo mundo. Fechei o site com pressa, mas a Lucy entendeu. Ela correu imediatamente para nossos pais, gritando que eu ia viajar. Tentei impedir ela, mas nossa família já tinha ouvido tudo. Eles ficaram furiosos. Que tipo de viagem? Eu precisava me preparar para as provas, porque eles tinham dinheiro apenas para os estudos da Lucy. Eu cerrei meus punhos com raiva. Portanto, havia dinheiro para a Lucy, não para mim? Mas eles não quiseram ouvir. Eles apenas disseram que agora eu estava em prisão domiciliar. Fiquei ainda mais zangada com a minha irmã. Naquela noite, decidi resolver as coisas com ela e fui ao quarto da Lucy. Mas minha irmã estava no banho. Que péssima hora! Decidi esperar por ela, então percebi uma conversa com uma garota na tela do laptop. Ela estava confessando seu amor pela Lucy. Mas minha irmã respondeu que ainda não estava pronta para um novo relacionamento. Minha cabeça estava girando, então minha irmã era lésbica? Bem ali, ao lado do laptop, notei uma foto minha, uma moldura de coração e, como se estivesse escaldada, corri para fora do quarto.
A noite toda pensei no que vi e lembrei de como a Lucy me seguia por toda parte, se maquiava para o clube, aparentemente para me agradar. Ela até arruinou meu encontro, e agora essa foto no coração. Ah, meu Deus, minha irmã se apaixonou por mim? Mas éramos gêmeas, ela não poderia se apaixonar por si mesma. Quando eu acordei, fui imediatamente para o site. Eu precisava sair logo. Mas a questão do dinheiro permanecia. Me lembrei dos meus pais dizendo que estavam economizando para a faculdade da Lucy. E fiquei cheia de raiva. De jeito nenhum. Metade desse dinheiro era meu por direito e eu pegaria. Naquela noite, rastejei silenciosamente para o escritório dos meus pais e abri a porta com cautela. Meu coração estava disparado. Fui na ponta dos pés até o cofre só para descobrir o código. Com as mãos trêmulas, digitei a data de nascimento da minha mãe, mas a luz vermelha acendeu. Diabos! Pensei freneticamente no que poderia ser e finalmente decidi inserir minha data de nascimento da Lucy. E então a fechadura clicou. Consegui! Minha boca estava seca de nervoso. Abrindo o cofre, vi uma pilha de notas. Eu tinha o suficiente para 1 ano de viagem. Em êxtase, eu imediatamente agarrei o dinheiro quando de repente a luz do escritório se acendeu. Minhas pernas cederam de medo e quase caí quando minha irmã gritou: "Ladrões!" Tentei calar ela, mas nossos pais sonolentos vieram correndo. Eles me olharam em choque. Então eles começaram um discurso sobre como eu finalmente cheguei ao limite com meu comportamento. Sem faculdade, trabalharia na sapataria do meu pai pelo resto da vida, diferente da querida Lucy deles. Lágrimas encheram meus olhos. Eu estava cansada de ouvir sobre a Lucy. Eu também sou sua filha. Empurrando minha irmã com o ombro, corri para o meu quarto em lágrimas. Meu estômago se apertou de dor e ressentimento. Ouvi a Lucy tentando acalmar nossos pais e depois de um tempo alguém bateu suavemente na porta. A Lucy apareceu na porta. Ela perguntou baixinho se poderíamos conversar, mas eu simplesmente explodi. "Não tenho nada para falar com você, traidora!" Mas minha irmã não foi embora. Ela me arrastou para o gazebo onde costumávamos brincar quando crianças. Sim, nessa altura éramos muito próximas. A memória aqueceu meu peito. Lucy de repente tocou meu braço e olhou nos meus olhos, mas eu imediatamente a afastei. Ela era minha irmã. Lucy se abaixou e disse com tristeza que me amava. Era uma confissão. O constrangimento me fez querer que o chão me engolisse. Desviei o olhar e murmurei: "Sinto muito, mas não sou lésbica como você." Achei que a Lucy fosse chorar, mas em vez disso, minha irmã disse surpresa que também gostava de meninos. O quê? Ela não admitiu que me amava? A Lucy sorriu com tristeza. "Eu realmente te amo muito." Ela hesitou e acrescentou: "Como minha irmã." Eu estava com tanta vergonha. A Lucy disse que depois da cirurgia ela teve um choque psicótico que não suportou. E por isso me seguiu por toda parte. Eu fiquei assustada. "E aquela garota para quem você escreveu que não estava pronta para um relacionamento?" Ele hesitou e disse com a voz enrugada que Mackenzie na verdade era um cara. Ele acabou de colocar uma foto de uma modelo na foto do perfil. A voz da Lucy quebrou. Ela disse que não conseguia imaginar a vida sem mim. Afinal, eu sempre fui uma parte dela que foi levada embora sem nem mesmo pedir. Ah, meu Deus, Lucy, que idiota eu fui! Eu a odiava apenas porque meus pais amavam mais minha irmã. Mas não era culpa dela. Eu não pude deixar de abraçar minha irmã com força. Eu também te amo, Lucy. Eu não quero ir embora por sua causa, só que dar a volta ao mundo é o meu sonho, sabe? Se afastando, ela soluçou que entendia agora. Ela me ajudaria a escapar. De manhã, Lucy e eu entramos furtivamente no escritório dos nossos pais. Fiquei muito preocupada se seríamos apanhadas e não reconheci minha irmã. Ela foi tão corajosa. Fomos em silêncio para o cofre. Mas assim que comecei a digitar o código, houve passos no corredor. Nossos pais estavam acordados, estava tudo acabado. Mas de repente a Lucy me abraçou e sussurrou: "Realize seu sonho." Antes que eu pudesse responder, ela saiu correndo do escritório e imediatamente correu para distrair nossos pais com conversas. Meu estômago se apertou. Obrigada, Lucy. Rapidamente peguei o dinheiro do cofre e corri para fora. O ônibus mais próximo ficava meia hora de distância e pela primeira vez não quis dizer adeus para minha irmã, mas ambas percebemos que a distância entre nós não significava nada. Afinal, espiritualmente estaremos sempre juntas. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!